O mundo está cheio de mistérios, lugares bizarros e fatos que parecem mentira, mas são totalmente reais. Pense bem. Em um planeta com bilhões de anos de história, com cantos ainda inexplorados e fenômenos que desafiam a nossa lógica, é natural que existam coisas que simplesmente não fazem sentido à primeira vista. Estamos falando de rios que fervem sozinhos, pedras que se movem no deserto sem ninguém tocar nelas, e sons misteriosos vindos das profundezas do oceano que até hoje ninguém conseguiu explicar. A realidade, muitas vezes, é muito mais estranha e fascinante do que qualquer filme de ficção científica que você já assistiu. Nós nos acostumamos com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, e esquecemos que lá fora existe um universo de coisas inexplicáveis acontecendo agora mesmo. Desde cachoeiras de sangue no meio da Antártida, até florestas com árvores que crescem de forma completamente torta, como se estivessem dançando. Cada um desses mistérios é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que é o nosso planeta. E o mais incrível é que a ciência consegue explicar alguns deles, mas outros continuam sendo um completo ponto de interrogação, alimentando teorias e lendas que atravessam gerações. Neste vídeo, nós vamos fazer uma viagem por esses lugares e fatos inacreditáveis. Vamos mergulhar fundo em histórias que parecem ter saído de um livro de fantasia, mas que são documentadas, estudadas e, em muitos casos, você poderia até visitar, se tivesse coragem, claro. Prepare-se para questionar o que você acha que sabe sobre o mundo, porque vamos te apresentar 20 curiosidades que vão te deixar de queixo caído, pensando em como nosso planeta consegue ser tão surpreendente e, às vezes, até um pouco assustador. Se prepare, porque nos próximos minutos você vai conhecer 20 curiosidades estranhas que vão explodir a sua mente. Nós vamos explorar desde anomalias geológicas até comportamentos humanos que desafiam qualquer explicação simples. A ideia aqui é te mostrar um lado do mundo que raramente aparece nos noticiários ou nos livros de escola. Um lado mais cru, mais misterioso e infinitamente mais interessante. Então, se acomode na cadeira, aumente o volume, porque a jornada está só começando. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Bora! Imagine o seguinte cenário. Você está no coração da floresta amazônica peruana, um dos lugares mais densos e selvagens do planeta. Cercado por uma vegetação exuberante e sons de animais que você nunca ouviu antes, você se depara com um rio. Mas não é um rio qualquer. Conforme você se aproxima, um vapor denso sobe das águas e o ar fica quente, úmido, quase sufocante. Existe um rio escondido na floresta amazônica que literalmente ferve. Seu nome indígena é Xanay-Timpixca, que significa fervido com o calor do sol, mas a ciência sabe que o sol não tem nada a ver com isso. As águas chegam a 100 graus Celsius. Para você ter uma ideia, essa é a temperatura de ebulição da água. É quente o suficiente para fazer um café instantâneo ou para cozinhar um ovo em questão de minutos. Não é uma metáfora, é um fato. Animais que caem nele cozinham vivos em segundos. Pequenos insetos, sapos, cobras ou até mamíferos maiores que escorregam em suas margens encontram um fim trágico e imediato. O explorador Andrés Russo, que documentou o rio, descreveu ter visto diversos animais mortos flutuando, cozidos por essa anomalia geológica assustadora. É a natureza em seu estado mais brutal e implacável. Mas o que deixa esse lugar ainda mais bizarro é o porquê. Ninguém sabe exatamente por que ele está tão quente. Normalmente, rios com essa temperatura estão associados a sistemas vulcânicos ativos, mas a questão é que não há vulcões por perto. O vulcão ativo mais próximo está a mais de 700 quilômetros de distância, o que torna a existência desse rio um verdadeiro quebra-cabeça para os geólogos. A teoria mais aceita é que a água da chuva se infiltra profundamente na crosta terrestre, onde é aquecida pelo gradiente geotérmico da Terra, e depois emerge rapidamente através de falhas geológicas.
Mesmo com essa explicação, o Rio Fervente continua sendo um lugar único no mundo. Não existe nenhum outro sistema fluvial não vulcânico conhecido com essa dimensão e com essa temperatura. Para os povos locais, o rio é um lugar sagrado, protegido por poderosos espíritos da floresta. Para a ciência, é uma anomalia que desafia os modelos geológicos convencionais. É um lembrete de que, mesmo na era da tecnologia e da exploração espacial, ainda existem segredos profundos escondidos aqui mesmo, no nosso próprio planeta, esperando para serem totalmente compreendidos. Agora, vamos do calor infernal da Amazônia para o frio absoluto do continente mais inóspito da Terra. No meio do gelo da Antártida, em um dos vales secos de McMurdo, uma paisagem branca e infinita é interrompida por uma imagem chocante, quase macabra, de uma geleira imensa chamada Geleira Taylor. Uma montanha parece sangrar. É uma visão que parece saída de um filme de terror. Uma mancha vermelha escura contrastando violentamente com a pureza do gelo ao redor. O fenômeno é tão estranho que foi batizado de Blood Falls, ou Cachoeira de Sangue. À primeira vista, parece que a geleira foi ferida e está literalmente jorrando sangue sobre a paisagem congelada. É uma cachoeira vermelha que escorre de dentro de uma geleira, fluindo lentamente e manchando o gelo por onde passa. Por décadas, os cientistas ficaram intrigados, tentando entender a origem dessa cor bizarra. As primeiras teorias sugeriam que a cor vinha de algum tipo de alga vermelha, algo comum em outras partes do mundo. Mas a verdade, descoberta recentemente, é muito mais fascinante e complexa do que isso. A cor vem de minerais e bactérias que sobreviveram ali por milhões de anos. Sim, é bizarro. Acontece que, há cerca de 2 milhões de anos, um lago de água extremamente salgada foi aprisionado sob a Geleira Taylor. Isolado do mundo exterior, sem luz e sem oxigênio, esse ecossistema antigo continuou existindo em condições extremas. A água desse lago subterrâneo é riquíssima em ferro. Quando essa água finalmente encontra uma fissura para escapar e entra em contato com o oxigênio do ar, o ferro oxida. É exatamente o mesmo processo que cria a ferrugem, e é isso que dá à água sua cor de sangue. O mais incrível de tudo é que esse ecossistema prova que a vida pode existir nos ambientes mais hostis que podemos imaginar. As bactérias que vivem nessa água salgada e escura sobrevivem respirando ferro, um processo metabólico que não depende de luz solar ou oxigênio. Para os astrobiólogos, a Cachoeira de Sangue é um análogo perfeito para as condições que poderiam existir em outros planetas, como Marte ou nas luas geladas de Júpiter. É um vislumbre de como a vida alienígena poderia ser, escondida bem aqui, no coração congelado da Antártida. Imagina só, é o ano de 1997. Cientistas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, a NOAA, estão monitorando os sons do fundo do mar. É um trabalho geralmente monótono, captando ruídos de baleias, terremotos submarinos e o barulho constante das correntes. Mas, de repente, algo completamente diferente surge nos hidrofones. Um som de frequência ultrabaixa, extremamente poderoso, que ecoa por uma vastidão inimaginável do Oceano Pacífico. Eles o batizaram de O Bloop. Era um som diferente de tudo que já tinham registrado antes. Não se parecia com nada feito pelo homem, como um submarino ou uma bomba, e também não se encaixava no padrão de nenhum evento geológico conhecido. Era orgânico. O que torna o bloop tão assustadoramente intrigante é a sua magnitude. O som foi tão absurdamente alto, mas tão alto, que foi detectado por sensores espalhados por mais de 5.000 quilômetros de distância. Pensa nisso. É como se alguém gritasse em São Paulo e fosse ouvido claramente em Manaus. Para produzir um ruído dessa proporção, a fonte teria que ser algo colossal, muito maior do que qualquer animal que conhecemos hoje.
superaria em várias vezes o chamado da baleia azul, que até então era considerado o animal mais barulhento do planeta. A simples possibilidade de existir uma criatura com essa capacidade, escondida nas profundezas abissais, já é o suficiente para arrepiar qualquer um. Por anos, o mistério do Bloop alimentou as teorias mais malucas e fascinantes que você pode imaginar. Seria um kraken adormecido? Uma criatura pré-histórica que sobreviveu à extinção, como um megalodonte ou um plesiosauro gigante? Ou talvez, como os fãs de H.P. Lovecraft gostariam de acreditar, seria o chamado do grande Cthulhu despertando de seu sono em R'lyeh, a cidade submersa? A verdade é que o som tinha um perfil que se assemelhava muito ao de um animal, mas sua escala desafiava a biologia. A comunidade científica ficou dividida, e o mistério se aprofundou, tornando-se uma das maiores lendas da criptozoologia e da ciência moderna. Anos depois, em 2005, a NOAA apresentou uma explicação oficial. Eles sugeriram que o som foi gerado por um icequake, ou seja, um terremoto de gelo, causado pela quebra e rachadura de uma geleira gigante na Antártida. Segundo eles, o perfil sonoro seria consistente com esse tipo de evento, mas, até hoje, muitos não se convenceram. A natureza orgânica do som, a forma como ele subia e descia de frequência, ainda faz com que muitos acreditem que algo gigantesco e desconhecido estava se comunicando lá embaixo. E no fundo, bem no fundo daquele oceano escuro e inexplorado, a pergunta permanece: o que realmente fez Bloop? Agora, vamos sair das profundezas do oceano e ir para um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra, o Vale da Morte, na Califórnia. Lá, em uma planície desértica e seca chamada Racetrack Playa, acontece um fenômeno que parece saído de um filme de ficção científica ou de um conto de suspense. Pedras, algumas pesando mais de 300 quilos, se movem sozinhas, deslizando pelo chão de argila rachado. E não é um movimento sutil, não. Elas deixam para trás rastros longos e visíveis, que podem se estender por centenas de metros, marcando seus caminhos tortuosos como se fossem a assinatura de uma força invisível que as empurrou. Durante décadas, ninguém nunca tinha visto as pedras se moverem. Era um mistério que desafiava a lógica. Você chegava lá, via as pedras em um lugar, e meses depois, elas estavam em outro, com um rastro claro conectando os dois pontos. Como isso era possível? Teorias surgiram aos montes. Seriam campos magnéticos estranhos na região? Intervenção alienígena? Uma brincadeira elaborada? Ou, como sugeriam as lendas locais, espíritos do deserto? A ausência de testemunhas oculares só aumentava a aura de mistério, transformando essas rochas em verdadeiras celebridades do mundo paranormal. Cada curva no rastro parecia contar uma história silenciosa de uma jornada impossível. A ciência, claro, não ia deixar isso passar em branco. Geólogos e físicos passaram anos estudando o local, instalando GPS nas pedras e câmeras para tentar flagrar o momento exato do movimento. Eles precisavam de uma combinação muito específica de fatores para que o fenômeno acontecesse. E em 2014, eles finalmente conseguiram a resposta. E ela é tão fascinante quanto o próprio mistério. A explicação oficial envolve uma dança delicada de elementos da natureza. Primeiro, precisa chover o suficiente para formar uma fina camada de água na planície. Depois, a temperatura precisa cair drasticamente durante a noite, congelando essa água e criando placas finíssimas de gelo, quase como vidraças. Quando o sol nasce, o gelo começa a derreter e a se quebrar em grandes painéis flutuantes. Aí entra o último ingrediente, o vento. Um vento leve, mas constante, sopra sobre esses painéis de gelo que agem como velas, empurrando as rochas que estão presas neles. O movimento é lento, quase imperceptível a olho nu, apenas alguns metros por minuto, e é por isso que ninguém nunca via.
Mesmo com a explicação científica, há quem olhe para aqueles rastros e sinta que a magia do lugar é maior que a física. A ideia de que o deserto tem seus próprios segredos e que, às vezes, até as pedras decidem caminhar, continua sendo algo que não parece tão simples assim. No meio do vasto e isolado deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe uma visão que parece ter sido arrancada diretamente de uma descrição bíblica do Apocalipse. Uma cratera gigante, com quase 70 metros de diâmetro e 30 de profundidade, queima sem parar, dia e noite, com chamas alaranjadas que lambem suas bordas e iluminam o céu noturno. A população local e os viajantes que se aventuram a chegar até lá a conhecem por um nome muito apropriado: a porta para o inferno. O calor que emana dela pode ser sentido a metros de distância, e o som do gás queimando é um rugido constante, um lembrete perpétuo de que o fogo ali dentro está vivo e muito longe de se apagar. A história por trás dessa cratera flamejante não envolve demônios ou fenômenos sobrenaturais, mas sim um erro de cálculo humano, com consequências espetaculares. Tudo começou em 1971, quando geólogos da União Soviética estavam perfurando a área em busca de reservas de gás natural. Durante a exploração, a plataforma de perfuração atingiu uma caverna subterrânea massiva, cheia de gás. O chão sob a plataforma cedeu, engolindo todo o equipamento e criando a cratera que vemos hoje. O problema é que a cratera começou a vazar enormes quantidades de gás metano, um gás tóxico e perigoso para a fauna local e para as aldeias próximas. Diante de um desastre ambiental iminente, os cientistas soviéticos precisavam tomar uma decisão rápida. A solução que eles encontraram parecia lógica na época: atear fogo ao gás. A ideia era que ele queimaria por completo em algumas semanas, no máximo, e o problema estaria resolvido. Então, eles jogaram algo em chamas lá dentro, e, como esperado, a cratera se transformou em uma fogueira gigantesca. O que eles não previram, no entanto, era a escala da reserva de gás que havia ali embaixo. As semanas se passaram, depois os meses, depois os anos, e as chamas continuaram. Spoiler: o plano não funcionou como o esperado. Hoje, mais de 50 anos depois, a porta para o inferno continua queimando com a mesma intensidade. Aquele erro de cálculo soviético criou, sem querer, um dos pontos turísticos mais bizarros e hipnotizantes do mundo. É um monumento acidental à imensa força da natureza e à capacidade humana de subestimá-la. O governo do Turcomenistão já tentou várias vezes bolar um plano para extinguir o fogo e explorar o gás, mas até agora, nada funcionou. O inferno que os humanos acenderam por engano se recusa a ser apagado, queimando como um farol eterno no meio do deserto. Agora, segura na cadeira, porque a gente vai para um lugar que parece saído de um filme de terror. No México, perto da capital, existe uma ilha flutuante, uma chinampa, que não é famosa por sua beleza ou por sua história, mas sim por ser um dos lugares mais assustadores do planeta. Estou falando da Ilha das Bonecas. Imagine um lugar onde centenas, talvez milhares, de bonecas velhas, quebradas, sujas e mutiladas, estão penduradas em árvores, presas em cercas, espalhadas pelo chão. Elas te observam de todos os cantos com seus olhos vazios ou quebrados. A atmosfera é tão pesada que até os mais céticos sentem um calafrio na espinha só de chegar perto. A lenda por trás desse lugar bizarro é ainda mais perturbadora. O antigo zelador e único morador da ilha, um homem chamado Dom Julián Santana Barreira, encontrou o corpo de uma menina que havia se afogado misteriosamente nas águas que cercavam sua casa. Pouco tempo depois, ele começou a ser assombrado. Ele dizia ouvir sussurros, lamentos e o choro desesperado da menina durante a noite. Para tentar acalmar o espírito da criança e protegê-lo, ele encontrou uma boneca boiando perto do local do afogamento e a pendurou em uma árvore como um sinal de respeito.
Mas os sons não pararam. Desesperado, Dom Julián começou a coletar mais e mais bonecas do lixo e dos canais, pendurando cada uma delas pela ilha. Ele acreditava que cada boneca era um receptáculo para o espírito de outras crianças mortas, e que elas formariam uma espécie de exército protetor contra a alma atormentada da menina afogada. Por mais de 50 anos, ele transformou a ilha neste santuário macabro, dedicando sua vida a essa tarefa solitária. As bonecas, com o tempo, foram se deteriorando, acumulando teias de aranha, mofo e insetos, o que deixou o cenário ainda mais sinistro, como se cada uma delas carregasse uma história de dor e abandono. O mais irônico e trágico dessa história é o fim de Dom Julián. Em 2001, ele foi encontrado morto, afogado exatamente no mesmo lugar onde, décadas antes, ele disse ter encontrado o corpo da menina. Coincidência? Ou o espírito finalmente o levou? Ninguém sabe ao certo. Hoje, a ilha é um ponto turístico para os corajosos, e muitos visitantes afirmam sentir uma energia inexplicável, ouvir sussurros entre as árvores, e até mesmo ver os olhos das bonecas se movendo. Seja qual for a verdade, a Ilha das Bonecas é um lembrete sombrio de como a tragédia e a obsessão podem criar um legado verdadeiramente arrepiante, saindo do terror e indo para um fenômeno natural que desafia as leis da física de um jeito impressionante. Existe um lugar na Terra onde você pode simplesmente deitar na água e ler um livro sem fazer o menor esforço para boiar. É o famoso Mar Morto, localizado entre Israel e a Jordânia. E apesar do nome, ele não é um mar, mas sim um lago de água salgada gigantesco. E quando eu digo salgada, eu quero dizer muito salgada. Ele é quase 10 vezes mais salgado que os oceanos comuns. Essa concentração absurda de sal e outros minerais torna a água extremamente densa, muito mais densa que o corpo humano. Essa densidade é a chave do mistério. É por causa dela que qualquer pessoa flutua sem esforço algum. É uma sensação única, quase como estar em gravidade zero. Você pode relaxar, esticar os braços e as pernas, e a água simplesmente te sustenta na superfície. É por isso que as fotos clássicas de turistas lendo jornais enquanto boiam são tão famosas. Mas essa experiência incrível vem com alguns avisos muito sérios. Tentar mergulhar ou nadar de forma tradicional é quase impossível e perigoso. A flutuabilidade te empurra para cima com tanta força que virar de bruços pode ser um problema sério. E aqui vai o alerta mais importante: não beba essa água, nem um gole. A altíssima concentração de sal é tóxica para o corpo humano. Ingerir a água do Mar Morto pode causar desidratação severa, falência renal e, em casos mais graves, pode te matar em questão de minutos. É uma armadilha líquida. Além disso, se você tiver qualquer cortezinho ou arranhão na pele, prepare-se para sentir uma ardência como nunca sentiu antes. A água salgada entra na ferida e a sensação é de que estão colocando fogo em você. Por isso, o nome Mar Morto. A vida como a conhecemos, como peixes e plantas aquáticas, simplesmente não consegue sobreviver nesse ambiente extremo. Apesar dos perigos, o Mar Morto é conhecido há milênios por suas propriedades terapêuticas. A lama negra do fundo do lago é rica em minerais e é usada em tratamentos de pele e para aliviar dores de artrite. Figuras históricas como Cleópatra e o rei Herodes já viajavam para lá em busca de seus benefícios. Então, é esse paradoxo fascinante, um lugar que não permite a vida dentro de suas águas, mas que oferece cura, e um fenômeno físico inacreditável para quem o visita. É a prova de que a natureza tem formas muito estranhas e surpreendentes de nos mostrar seu poder. Imagine uma cidade antiga, com templos majestosos, arcos de pedra elaborados e ruas inteiras perfeitamente preservadas. Agora imagine que essa cidade está debaixo d'água, escondida no fundo de um lago. Não é a lendária Atlântida, mas algo igualmente fascinante. A cidade de Xicheng
na China. Conhecida como a Cidade-Leão, ela foi fundada há mais de 1.300 anos, durante as dinastias Tang e Song, e foi um importante centro político e econômico por séculos. Suas muralhas, portões e esculturas detalhadas contam a história de uma era de ouro, um verdadeiro tesouro arquitetônico. Mas, se ela era tão importante, por que foi parar no fundo de um lago? A resposta é surpreendente. Ela foi submersa de propósito. Em 1959, o governo chinês precisava construir uma usina hidrelétrica e uma barragem no rio Xinan. Para isso, uma vasta área precisou ser inundada, criando o que hoje é conhecido como o Lago Qiandao. A cidade de Xicheng, juntamente com outras vilas e milhares de hectares de terras agrícolas, foi sacrificada em nome do progresso. Seus moradores foram realocados e as águas subiram lentamente, engolindo séculos de história e deixando para trás uma cidade fantasma subaquática. Por décadas, Xicheng foi esquecida, um segredo guardado pelas águas profundas e turvas do lago. Foi só em 2001 que o governo chinês organizou uma expedição para redescobrir o que havia sobrado da antiga cidade. O que eles encontraram foi absolutamente espetacular. A uma profundidade de 25 a 40 metros, a cidade estava incrivelmente intacta. A água, livre da erosão do vento, da chuva e do sol, preservou as estruturas de madeira e as esculturas de pedra de uma forma que seria impossível na superfície. Portões com leões de pedra esculpidos, vigas de madeira com inscrições e até escadarias inteiras ainda estavam lá, como se o tempo tivesse congelado. Hoje, a Cidade-Leão se tornou um destino de mergulho único no mundo. Mergulhadores experientes podem explorar suas ruas silenciosas e templos submersos, testemunhando um capítulo da história que foi literalmente afogado. É uma experiência surreal, nadar entre edifícios que um dia abrigaram famílias, comerciantes e governantes. É uma Atlântida chinesa, não perdida por um cataclismo natural, mas por uma decisão humana. Xicheng é um lembrete poderoso de que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos bem debaixo dos nossos pés. Ou, nesse caso, debaixo das águas. Imagina um lugar no planeta onde o céu noturno é uma festa de luzes constante. Não estou falando da aurora boreal, nem de uma cidade super iluminada, mas de um fenômeno natural tão intenso que parece saído de um filme de ficção científica. Existe um lugar na Venezuela, sobre o Lago Maracaibo, onde os relâmpagos simplesmente nunca param. É um espetáculo que desafia a nossa compreensão do que é uma tempestade normal. Enquanto a maioria de nós vê raios como um evento raro e passageiro, para os moradores da região, eles são parte da paisagem, algo tão comum quanto o pôr do sol. É a tempestade que nunca termina, um show de luzes que acontece praticamente todas as noites, há séculos. Este fenômeno incrível é conhecido como Relâmpago do Catatumbo. A frequência dos raios é de cair o queixo, chegando a registrar até 280 relâmpagos por hora durante o pico da temporada chuvosa. Pensa nisso, são quase 5 relâmpagos por minuto, iluminando o céu de forma contínua por até 10 horas seguidas, durante cerca de 300 noites por ano. A energia liberada é tão colossal que a luz pode ser vista a centenas de quilômetros de distância, servindo historicamente como um farol natural para navegadores. É o maior gerador de ozônio troposférico do mundo, um verdadeiro motor elétrico da atmosfera terrestre, pulsando com uma força que é difícil até de imaginar. Mas o que causa essa tempestade eterna? A ciência tem uma explicação que envolve uma combinação perfeita de fatores geográficos e climáticos. O Lago Maracaibo está cercado por cadeias de montanhas que aprisionam os ventos quentes e úmidos que vêm do Mar do Caribe. À medida que o ar quente sobe e encontra as massas de ar frio que descem das montanhas, nuvens de tempestade gigantescas, com mais de 12 quilômetros de altura, são formadas.
A presença de metano, liberado dos depósitos de petróleo sob o lago, também pode contribuir para a condutividade elétrica do ar, intensificando ainda mais o fenômeno. É uma verdadeira receita cósmica para um espetáculo elétrico sem fim. Apesar da explicação científica, o relâmpago do Catatumbo ainda carrega um ar de mistério e lendas. Para o povo indígena Wayuu, os raios eram as almas dos antepassados que brilhavam no céu. Durante a era colonial, o fenômeno até mesmo salvou a cidade de Maracaibo de ataques surpresa, como o do pirata Sir Francis Drake, cuja frota foi revelada pelas luzes da tempestade. O fato de que ele já chegou a desaparecer por meses em 2010, durante uma seca severa, apenas aumentou o fascínio e o medo de que a fábrica de raios do planeta pudesse ter parado para sempre. Felizmente, ela voltou, mais forte do que nunca, continuando seu show noturno. Agora, vamos da Venezuela para um mistério botânico na Rússia. Imagine entrar em uma floresta e perceber que algo está muito estranho. As árvores não crescem retas para o céu como deveriam. Em vez disso, seus troncos se contorcem, se curvam e giram em espirais bizarras, como se estivessem congeladas no meio de uma dança lenta e silenciosa. Este lugar existe e é conhecido como a Floresta Dançante, localizada no istmo da Curlândia, um enclave russo próximo à Lituânia. É uma paisagem que parece ter saído de um conto de fadas sombrio ou de um sonho surrealista, onde as leis da natureza parecem ter sido dobradas e distorcidas por uma força invisível. As árvores, em sua maioria pinheiros, começam a crescer normalmente, mas em algum ponto, seus troncos se dobram em ângulos impossíveis, formando anéis, espirais ou simplesmente se inclinando em direção ao chão antes de tentarem se corrigir e voltar a crescer para cima. Ninguém sabe ao certo por que apenas uma área específica da floresta é afetada por essa anomalia. Cientistas propuseram várias teorias para explicar o fenômeno. Alguns acreditam que a culpa é de ventos extremamente fortes e constantes, que moldam as árvores jovens. Outros sugerem que a instabilidade do solo arenoso ou a falta de nutrientes específicos poderia causar esse crescimento deformado. Uma teoria mais complexa aponta para uma infestação de lagartas da mariposa Rhiacionia booliana. Essas larvas atacam os brotos dos pinheiros jovens, danificando o ponto de crescimento principal e forçando a árvore a continuar crescendo a partir de um broto lateral, o que poderia resultar nessas curvas estranhas. No entanto, essa explicação não satisfaz a todos, já que não explica por que as árvores em florestas vizinhas, sujeitas às mesmas pragas, crescem perfeitamente retas. A especificidade do local continua sendo um quebra-cabeça, alimentando a imaginação e as lendas que cercam o lugar. E claro, onde a ciência hesita, o folclore floresce. Lendas locais oferecem explicações muito mais sombrias e místicas. Uma delas conta que a floresta cresce sobre um local de poder pagão, onde as energias da terra são tão fortes que torcem tudo o que cresce ali. Outra história fala de uma bruxa que amaldiçoou a floresta, fazendo as árvores dançarem para sempre em sua homenagem. Turistas frequentemente visitam o local, e acredita-se que passar por um dos anéis formados pelas árvores garante um ano extra de vida ou a realização de um desejo. Seja qual for a causa, a Floresta Dançante continua sendo um dos lugares mais visualmente perturbadores e fascinantes do nosso planeta. Nossa próxima parada nos leva ao coração de Roma, mais especificamente ao Vaticano, um lugar repleto de história, arte e segredos bem guardados. Bem no centro da Praça de São Pedro, projetada por Bernini, existe algo que a maioria dos milhões de turistas que passam por ali todos os anos nem percebe. Escondido à vista de todos, há um cemitério silencioso de conhecimento antigo, um testemunho de uma época em que a ciência e a religião entraram em um conflito direto. Estou falando de dezenas de marcações de relógios solares que foram deliberadamente abandonadas e apagadas da história, deixadas para se desgastar sob os pés dos peregrinos. Esses marcadores,
Não eram simples relógios solares para dizer as horas. Eles faziam parte de um complexo sistema astronômico que marcava datas astrológicas, solstícios e equinócios, conectando o tempo terrestre aos movimentos dos corpos celestes. Na época em que foram criados, a astrologia e a astronomia ainda caminhavam juntas, e esses relógios eram ferramentas poderosas. No entanto, à medida que a Igreja Católica consolidava seu poder e sua doutrina, qualquer coisa que remetesse a práticas consideradas pagãs ou heréticas, como a astrologia, tornou-se um problema. A ideia de que as estrelas poderiam influenciar o destino humano ia contra a teologia do livre-arbítrio. O que aconteceu então foi um ato sutil, mas poderoso, de censura histórica. Em vez de destruir completamente os relógios, a Igreja simplesmente os abandonou. O obelisco central da praça, que funcionava como o gnomon, o ponteiro que projeta a sombra, continuou lá, mas as linhas e os símbolos no chão que davam sentido à sua sombra foram deixados para desaparecer com o tempo. Eles não foram mantidos, nem restaurados. Foram intencionalmente negligenciados, uma forma de apagar um capítulo da história que não se encaixava mais na narrativa oficial. É um cemitério simbólico, onde o conhecimento que um dia foi celebrado foi condenado ao esquecimento. Hoje, se você olhar com atenção, ainda pode ver os vestígios dessas linhas de mármore desgastadas no chão da praça. Elas são como fantasmas de um passado em que a ciência do céu era vista com uma mistura de admiração e medo. O Vaticano, que hoje possui um dos observatórios astronômicos mais avançados do mundo, já teve uma relação muito mais conturbada com as estrelas. Esses relógios solares esquecidos são um lembrete silencioso de que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores, e que até mesmo a pedra pode ser usada para esconder verdades que se tornaram inconvenientes. Um segredo enterrado bem debaixo do nosso nariz. Agora vamos para um lugar carregado de história, religião e mistério: Jerusalém. No coração da cidade, dentro da Cúpula da Rocha, um dos santuários mais sagrados do Islã, existe uma pedra que desafia a nossa compreensão da realidade. Segundo as tradições e as lendas que ecoam por séculos entre os peregrinos, essa rocha sagrada não está completamente apoiada no chão. Dizem que ela levita, flutuando milimetricamente sobre sua base, suspensa por uma força invisível. É uma afirmação extraordinária que coloca em xeque as leis da física que conhecemos e que rege o nosso mundo. Será que é apenas uma história para inspirar fé? Ou existe algo inexplicável acontecendo ali? Cientificamente falando, não existe nenhuma prova concreta ou estudo revisado por pares que confirme essa levitação. Geólogos e físicos são categóricos. A pedra está firmemente assentada em sua fundação rochosa, como qualquer outra formação geológica. Não há nenhuma força antigravitacional em ação, nenhum campo magnético anômalo ou qualquer outro fenômeno conhecido que pudesse fazer uma rocha de toneladas simplesmente flutuar no ar. Para a ciência, o caso está encerrado. Mas a história não termina aí, porque a percepção humana e a fé operam em uma frequência completamente diferente. Uma que não precisa de equações para existir e se fortalecer ao longo do tempo. É aqui que o mistério se aprofunda, e a linha entre o real e o lendário fica completamente borrada. Peregrinos e visitantes que vão ao local com o coração e a mente abertos relatam fenômenos estranhos, especialmente durante a noite. Eles falam sobre sombras que se movem de maneira peculiar sob a pedra, sombras que parecem dançar ou se contorcer, sugerindo que existe um espaço vazio ali, um vão que não deveria existir. Há quem jure ter passado um fio ou um pedaço de pano por baixo da rocha, provando para si mesmo que ela não toca o chão. São relatos pessoais, experiências subjetivas, mas que alimentam o mito há gerações e mantêm a chama do mistério acesa. No final das contas,
A pedra da fundação se torna um fascinante estudo sobre crença e percepção. Para os crentes, a levitação é um milagre, um sinal divino da importância daquele lugar onde Maomé teria ascendido aos céus. Para os céticos, é um exemplo clássico de pareidolia e sugestionabilidade, onde as pessoas veem o que querem ver. A verdade, talvez, esteja em algum lugar no meio. O que é inegável é o poder que essa história tem, a capacidade de fazer milhares de pessoas olharem para uma simples rocha e enxergarem nela um portal para o impossível, um desafio direto às regras do nosso universo. Prepare-se para questionar todas as suas escolhas de carreira, porque agora vamos falar sobre uma realidade paralela onde alguns animais de estimação vivem com mais luxo e segurança financeira do que a maioria dos seres humanos no planeta. Sim, estamos falando de gatos que herdaram fortunas. Não é roteiro de filme da Disney, é a vida real. Pense no seu gato dormindo tranquilamente no sofá. Agora imagine que esse mesmo gato, na verdade, é o CEO de uma empresa, o dono de uma mansão ou o beneficiário de uma conta bancária com milhões de dólares. Parece absurdo, mas acontece. E os casos são mais comuns do que você imagina. Vamos começar com um dos casos mais famosos. Um gato preto italiano chamado Tommaso. Ele era um gato de rua, resgatado por uma senhora viúva e muito rica, chamada Maria Assunta. Sem filhos ou parentes próximos, ela desenvolveu um amor tão profundo pelo seu bichano que, ao falecer, deixou para ele toda a sua fortuna, avaliada em cerca de 13 milhões de dólares. Isso mesmo, 13 milhões. O testamento incluía propriedades em Roma e Milão, além de contas bancárias recheadas. Como um gato não pode assinar documentos, o dinheiro e os bens ficaram sob a administração de uma enfermeira que cuidou de Maria até o fim, com a única condição de garantir que Tommaso tivesse a melhor vida possível. E a realeza felina não para por aí. Na Tailândia, a história é ainda mais surreal. Uma empresária, dona de uma próspera joalheria, decidiu que ninguém era mais digno de herdar seu império de pedras preciosas do que seu amado gato. Ao falecer, o bichano se tornou o proprietário legal do negócio. Obviamente, os funcionários humanos continuaram tocando as operações do dia a dia, mas no papel, o chefe era um gato. Imagine a cena: uma reunião de negócios importante, e na cadeira principal, um felino se lambendo, totalmente alheio às planilhas de lucro e prejuízo. É a prova de que neste mundo, alguns nascem para reinar, enquanto outros nascem para servir aos gatos. Esses casos nos fazem pensar sobre a nossa própria relação com os animais e o conceito de valor e legado. Para esses donos, seus animais de estimação não eram apenas companhia, eram família, merecedores de todo o conforto e segurança que o dinheiro poderia comprar, mesmo após sua partida. Enquanto a maioria de nós trabalha duro para pagar as contas, esses gatos vivem em um universo de ração gourmet, brinquedos caríssimos e servos humanos dedicados. Eles não sabem o que é um boleto, nunca se preocuparam com o aluguel. Eles simplesmente existem, reinando soberanos em seus impérios de riqueza e fofura. Agora vamos mergulhar nas profundezas do oceano, na costa da ilha mais ao sul do Japão, Yonaguni. Em 1986, um mergulhador local que procurava novos pontos para observar tubarões-martelo fez uma descoberta que abalaria o mundo da arqueologia e da história. No fundo do mar, ele encontrou uma estrutura colossal, uma formação rochosa gigantesca com características que pareciam tudo menos naturais. Estava diante de uma enorme plataforma de pedra, com degraus perfeitamente simétricos, terraços planos, colunas e ângulos retos de 90 graus. Parecia uma pirâmide, uma cidade, uma civilização inteira submersa e esquecida pelo tempo. A estrutura, que ficou conhecida como o Monumento de Yonaguni, é imensa, com cerca de 150 metros de comprimento e 40 de largura. Os detalhes são o que mais intrigam. Existem formações que se assemelham a muralhas, portões
e até mesmo o que parece ser uma face esculpida, apelidada de a face do Deus do Mar. A questão que imediatamente dividiu a comunidade científica foi: isso foi obra da natureza ou do homem? Geólogos mais céticos argumentam que tudo pode ser explicado por processos naturais de erosão em rochas de arenito, que tendem a se quebrar em linhas retas. Mas outros cientistas, como o geólogo Masaki Kimura, defendem que é impossível a natureza criar tantos detalhes complexos e organizados em um só lugar. Se for uma construção humana, a história da humanidade, como a conhecemos, precisaria ser reescrita. As estimativas da idade da estrutura, baseadas na geologia local e no nível do mar, sugerem que ela teria sido construída há pelo menos 10.000 anos, quando aquela área ainda estava acima da água, antes do fim da última era do gelo. Isso significaria que uma civilização avançada, capaz de realizar projetos de arquitetura em larga escala, existiu milênios antes das pirâmides do Egito, ou dos monumentos da Mesopotâmia, que são considerados os berços da civilização. Seria a prova de uma civilização perdida, uma verdadeira Atlântida do Pacífico. Até hoje, o debate continua acalorado. O governo japonês não reconhece oficialmente o monumento de Yonaguni como uma estrutura artificial, tratando-o como uma formação natural curiosa. Mas para os mergulhadores que exploram suas escadarias silenciosas e seus terraços vazios, e para os pesquisadores que veem uma lógica arquitetônica em suas formas, a sensação é outra. Eles sentem que estão tocando os restos de um mundo perdido, um capítulo esquecido da nossa própria história. Seja uma obra-prima da natureza ou o último vestígio de uma antiga civilização, Yonaguni permanece como um dos maiores e mais fascinantes mistérios submersos do nosso planeta. Imagina só, você está andando na rua, um dia normal, talvez até um pouco nublado, e de repente, em vez de gotas de água, começam a cair peixes, ou rãs, ou até aranhas. Parece roteiro de filme de terror B, mas isso é um fenômeno real, documentado em várias partes do mundo ao longo da história, conhecido como chuva de animais. Em cidades como Ioro, em Honduras, a lúvia de peces é um evento anual tão comum que eles até fazem um festival para comemorar. A explicação científica mais aceita é que trombas d'água ou tornados passam sobre rios e lagos, sugando a vida aquática para dentro das nuvens e depois a despejando a quilômetros de distância. É uma teoria que faz sentido, mas ela não cobre todos os casos bizarros que já foram registrados. O que realmente deixa os cientistas com uma pulga atrás da orelha são os relatos onde não havia nenhum tornado ou tromba d'água por perto. Em alguns casos, a chuva de animais aconteceu sob um céu quase limpo, sem nuvens de tempestade visíveis no horizonte. E tem mais. Muitas vezes, apenas uma espécie de animal cai do céu. Se um tornado sugasse a água de um lago, não deveria vir uma mistura de peixes, plantas, sapos e insetos? Em vez disso, o que se vê são chuvas homogêneas, como se alguém tivesse selecionado cuidadosamente apenas rãs ou apenas um tipo específico de peixe para despencar sobre uma cidade. É um detalhe que desafia a lógica simples e abre espaço para todo tipo de especulação. Pensa comigo. Em 2001, no sul da Índia, aconteceu um dos casos mais estranhos de todos, a chuva vermelha de Kerala. Durante semanas, a chuva que caía tinha uma cor de sangue, e análises microscópicas encontraram células que pareciam biológicas, mas não tinham DNA. Alguns cientistas chegaram a teorizar que poderiam ser células extraterrestres, trazidas por um meteoro que se desintegrou na atmosfera. Embora essa teoria seja extremamente controversa, ela mostra o quão longe a ciência precisa ir para tentar explicar esses eventos. Se choveu algo que nem parece ser da Terra, uma chuva de peixes sem tempestade por perto começa a parecer até mais plausível, mas não menos misteriosa. No final das contas, a chuva de animais continua sendo um daqueles fenômenos que ficam na fronteira entre a ciência e o inexplicável.
A teoria dos tornados funciona para muitos casos, mas não para todos. E são justamente essas exceções que alimentam nossa imaginação. Será que existem outros mecanismos atmosféricos que ainda não compreendemos? Ou será que a explicação é algo que nem sequer consideramos ainda? A única certeza é que, da próxima vez que você sair com um guarda-chuva, é bom olhar para cima com um pouco mais de atenção. Nunca se sabe o que pode estar caindo do céu além de água. A natureza, às vezes, tem um senso de humor bem estranho. Agora, vamos para um mistério que não se vê, mas se ouve. Na pequena e pacata cidade de Taos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, algo muito estranho está acontecendo há décadas. Cerca de 2% da população local relata ouvir um zumbido constante de baixa frequência, um som persistente e enlouquecedor que parece não vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eles o descrevem como um barulho parecido com o de um motor de caminhão distante que nunca desliga. O mais bizarro, a maioria das pessoas não ouve nada. Apenas uma pequena parcela da população é atormentada por esse som fantasma, conhecido mundialmente como o zumbido de Taos ou Taos Hum. As investigações começaram para valer nos anos 90, quando a Universidade do Novo México enviou uma equipe de cientistas e engenheiros acústicos para tentar resolver o mistério. Eles instalaram microfones hipersensíveis por toda a cidade, entrevistaram dezenas de pessoas que ouviam o som e fizeram todo tipo de medição. O resultado foi frustrante. Os equipamentos não conseguiam captar nada fora do comum. O som, que para alguns era tão real e perturbador, a ponto de causar dores de cabeça, insônia e náuseas, simplesmente não aparecia nas gravações. Era como se o zumbido existisse apenas dentro da cabeça das pessoas. Mas como explicar que tantas pessoas diferentes descreviam a mesma frequência e a mesma sensação? As teorias para explicar o zumbido de Taos são tão variadas quanto bizarras. Alguns culpam a infraestrutura local, como linhas de gás ou cabos de energia subterrâneos. Outros apontam para atividades militares secretas, já que existem bases na região. Há quem diga que são emissões otoacústicas espontâneas, sons gerados pelo próprio ouvido humano, que algumas pessoas conseguem perceber. E claro, não podiam faltar as teorias mais conspiratórias, que falam em experimentos de controle mental do governo ou até mesmo em comunicações extraterrestres de baixa frequência. O fato é que nenhuma dessas hipóteses foi comprovada, e o mistério continua sem solução. O mais intrigante é que Taos não é o único lugar do mundo com esse problema. Relatos de hums misteriosos surgiram em outras cidades, como Bristol, na Inglaterra, e Bondi, na Austrália. É um fenômeno global, mas que afeta apenas uma pequena minoria, tornando essas pessoas isoladas em sua própria percepção sensorial. Imagine o quão angustiante deve ser ouvir um barulho que ninguém mais ouve, ser taxado de louco ou hipocondríaco, enquanto um zumbido constante interfere no seu sono, na sua paz e na sua sanidade. O zumbido de Taos é um lembrete assustador de que a nossa percepção da realidade é limitada e que pode haver muito mais coisas acontecendo ao nosso redor do que os nossos sentidos, ou a nossa ciência, conseguem detectar. Você já imaginou se existisse um relógio que, em vez de marcar as horas, marcasse o quão perto a humanidade está de se autodestruir? Pois bem, esse relógio existe. Ele não é um objeto físico pendurado em uma parede qualquer, mas sim um símbolo poderoso e assustador criado em 1947 por um grupo de cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan, os mesmos que desenvolveram as primeiras bombas atômicas. Esse relógio é conhecido como o Doomsday Clock, ou relógio do juízo final. A meia-noite nesse relógio representa o apocalipse, a catástrofe global total. E os ponteiros são ajustados periodicamente pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, dependendo dos riscos que o mundo enfrenta. Quando foi criado, logo após a Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria,
o relógio marcava 7 minutos para a meia-noite. O principal medo, naquela época, era a aniquilação nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ao longo das décadas, os ponteiros se moveram para frente e para trás, refletindo os altos e baixos da política mundial. Eles se afastaram da meia-noite em momentos de otimismo, como após o fim da Guerra Fria, chegando a 17 minutos em 1991. Mas, infelizmente, essa tendência de melhora não durou muito. Nos últimos anos, o relógio tem se aproximado perigosamente do fim. Hoje, o relógio do juízo final não considera apenas a ameaça de uma guerra nuclear. Os cientistas que o ajustam agora levam em conta outros perigos existenciais que nós mesmos criamos. A principal delas são as mudanças climáticas, com seus efeitos devastadores e potencialmente irreversíveis. Além disso, eles analisam os riscos de novas tecnologias, como a inteligência artificial descontrolada e as armas biológicas desenvolvidas com engenharia genética. A desinformação e a instabilidade política global também pesam na decisão. É um diagnóstico sombrio do estado do nosso planeta, feito pelas mentes mais brilhantes da ciência. E qual é a hora atual? Prepare-se, porque é a mais próxima que já esteve da meia-noite em toda a sua história. Desde janeiro de 2023, o relógio do juízo final está marcando 90 segundos para a meia-noite. Apenas 1 minuto e meio nos separa do apocalipse simbólico. A guerra na Ucrânia, a crescente tensão nuclear, a crise climática e a desinformação em massa nos colocaram nesse ponto crítico. O relógio não é uma previsão, mas um alerta. É um chamado desesperado dos cientistas para que líderes e cidadãos acordem e percebam a urgência da situação. A pergunta que fica é: nós vamos conseguir fazer os ponteiros recuarem a tempo? Ou vamos continuar assistindo, enquanto os segundos se esgotam? Agora, imagina o seguinte: você planeja a viagem dos seus sonhos para os Alpes suíços. Você quer acordar, abrir a janela e ter aquela vista perfeita, sabe? Aquela paisagem de tirar o fôlego que parece uma pintura. O problema é que os Alpes são gigantescos, e escolher um único lugar, uma única vista, pode ser uma decisão bem difícil. E se você pudesse ter várias vistas espetaculares na mesma viagem, sem precisar ficar fazendo e desfazendo as malas a cada 2 dias? E se o seu próprio hotel, o seu quarto, pudesse simplesmente se mover para um novo local, te oferecendo uma perspectiva completamente nova sempre que você quisesse? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas acredite, isso não só existe, como é uma das experiências de hospedagem mais exclusivas do mundo. Na Suíça, o berço da hotelaria de luxo e da engenharia de precisão, uma ideia ousada se tornou realidade. Um hotel completamente desmontável e móvel. Não estamos falando de um trailer de luxo ou de uma cabana pré-fabricada qualquer. Estamos falando de uma estrutura sofisticada, com todo o conforto e design que se espera de um hotel de alto padrão, mas que foi projetada desde o início para ser nômade. A cada temporada, ou até mesmo várias vezes por ano, toda a estrutura do hotel é cuidadosamente desmontada, transportada por caminhões e helicópteros e remontada em um novo local paradisíaco, escolhido a dedo para oferecer a vista mais impressionante daquele momento específico do ano. Esse conceito, conhecido como hotel pop-up ou hotel itinerante, leva a ideia de exclusividade a um outro nível. Os hóspedes não estão apenas reservando um quarto, eles estão reservando uma experiência única e irrepetível. A localização de hoje pode não ser a mesma de amanhã. Você pode dormir uma noite de frente para uma geleira imponente e, na temporada seguinte, acordar de frente para um vale verdejante com um lago de águas cristalinas. Os criadores desse projeto queriam quebrar a monotonia dos hotéis tradicionais e oferecer algo que estivesse em constante diálogo com a natureza ao redor. A cada mudança, a equipe de engenheiros e arquitetos precisa analisar o terreno, a incidência de luz solar
e até a direção do vento para garantir que a experiência seja sempre perfeita e, claro, segura. O mais incrível é que essa mudança de cenário não compromete em nada o luxo ou o conforto. Os quartos são equipados com tudo que há de mais moderno, desde camas super confortáveis e banheiros de spa até janelas panorâmicas que vão do chão ao teto, projetadas para fazer você se sentir totalmente imerso na paisagem. É a fusão perfeita entre a aventura de acampar em um lugar remoto e o conforto de um hotel 5 estrelas. Então, da próxima vez que você pensar em viajar para os Alpes, talvez a pergunta não seja em qual hotel ficar, mas sim onde o hotel vai estar quando eu chegar. É uma curiosidade que redefine completamente o conceito de quarto com vista. Quando a gente pensa em múmias, a primeira imagem que vem à cabeça é a de um corpo parado no tempo, imóvel, uma relíquia silenciosa de um passado distante. Mas, e se eu te dissesse que algumas dessas figuras históricas parecem não estar tão paradas assim? Em vários lugares do mundo, como no Egito e principalmente em catacumbas na Sicília, surgiram relatos e vídeos que são, no mínimo, perturbadores. Turistas gravando suas visitas capturaram imagens onde múmias, cujos olhos deveriam estar fechados para sempre, parecem abrir e fechar as pálpebras lentamente. Um piscar sutil, quase imperceptível, mas que, uma vez visto, é impossível de esquecer. É o tipo de coisa que faz você se perguntar se está vendo coisas ou se algo inexplicável está realmente acontecendo. A explicação científica, claro, tenta trazer um pouco de lógica para esse fenômeno bizarro. Especialistas e curadores de museus argumentam que tudo não passa de uma ilusão de ótica. Eles dizem que a mudança na iluminação, a forma como a luz incide sobre os rostos ressecados das múmias, combinada com a decomposição natural dos tecidos ao redor dos olhos, pode criar a impressão de movimento. Uma sombra que se move, uma pálpebra que parece tremer. Para a ciência, é apenas um jogo de luz e deterioração. Mas, mesmo com essa explicação racional, a sensação de estranheza não desaparece. É fácil falar em ilusão, mas é difícil convencer o nosso cérebro do que ele acabou de ver. E é aí que o mistério se aprofunda. Os vídeos que circulam na internet mostram o fenômeno de forma bastante clara. Uma das múmias mais famosas por esse piscar é a de Rosalia Lombardo, uma menina italiana que morreu em 1920 e foi incrivelmente bem preservada. Em filmagens em time-lapse, seus olhos parecem abrir e fechar ao longo do dia. Mesmo sabendo que pode ser apenas o efeito da umidade e da luz, a imagem é assustadora. A ideia de que um corpo, depois de décadas ou séculos, ainda possa ter algum tipo de vida ou movimento, mexe com a nossa percepção da morte. Será que é só a nossa imaginação pregando peças? Ou existe algo mais que a ciência ainda não consegue explicar? No final das contas, as múmias que piscam se tornaram uma lenda urbana moderna, alimentada pela internet e pela nossa fascinação pelo macabro. É o encontro perfeito entre história antiga e tecnologia atual. Os céticos vão continuar apontando para a lógica e a física, enquanto os curiosos e os amantes de mistérios vão continuar se arrepiando com cada novo vídeo que aparece. E talvez seja essa a graça da coisa. O mundo já é cheio de respostas, mas são as perguntas sem solução, como o olhar inquietante de uma múmia, que nos lembram que ainda há muito o que descobrir e temer. É um lembrete de que o passado, às vezes, parece nos observar de volta e viver em uma caverna. Parece coisa de filme dos Flintstones, de homens pré-históricos ou, no máximo, de algum eremita que decidiu abandonar a civilização. Mas e se eu te contasse que, em pleno século XXI, existe um lugar onde dezenas de milhares de pessoas vivem em cavernas por escolha própria? E não estamos falando de abrigos improvisados e precários. Estamos falando de casas modernas, confortáveis e totalmente funcionais, esculpidas diretamente na rocha. Na China,
principalmente na província de Shanxi, mais de 30 milhões de pessoas ainda mantêm essa tradição milenar, mas com um toque de modernidade simplesmente inacreditável. Essas moradias, conhecidas como yaodongs, são muito mais do que buracos na montanha. Elas são projetadas para serem eficientes e sustentáveis. A terra e a rocha ao redor funcionam como um isolante térmico natural, mantendo as casas frescas no verão e quentes no inverno, o que economiza uma quantidade enorme de energia. E esqueça a ideia de um ambiente escuro e úmido. Muitas dessas cavernas modernas têm fachadas de tijolo, janelas amplas, e por dentro você encontra tudo o que esperaria de uma casa comum. Vários quartos, cozinhas equipadas, banheiros, eletricidade, encanamento e, pasmem, até mesmo internet Wi-Fi e televisão de tela plana. O mais fascinante é que essa não é uma escolha feita por necessidade ou pobreza, como muitos poderiam pensar. É uma decisão cultural e, para muitos, uma opção de estilo de vida superior. Muitos chineses que vivem em yaodongs defendem que suas casas são mais seguras contra terremotos e mais silenciosas do que os apartamentos barulhentos das grandes cidades. Existe um sentimento de comunidade e uma conexão com a terra que se perdeu na vida urbana. É uma forma de honrar as tradições de seus ancestrais, que viveram em cavernas por séculos, sem abrir mão do conforto e das conveniências que a tecnologia moderna pode oferecer. É o equilíbrio perfeito entre o passado e o presente. Essa realidade desafia completamente a nossa noção do que significa progresso ou viver bem. Enquanto a maior parte do mundo corre para construir arranha-céus cada vez mais altos, um grupo enorme de pessoas encontrou na simplicidade e na sabedoria antiga uma qualidade de vida que muitos de nós buscamos. Eles provam que modernidade não é sinônimo de concreto e vidro. É possível estar conectado ao mundo digital enquanto se está literalmente conectado à própria Terra. É um lembrete poderoso de que, às vezes, as melhores soluções não estão no futuro, mas sim em resgatar e adaptar as ideias geniais do nosso passado. E aí, sobreviveu a essa viagem? De rios que fervem na Amazônia, a múmias que parecem piscar para as câmeras. De pedras que se movem sozinhas no deserto, a cidades inteiras submersas esperando para serem exploradas. Essas foram 20 das coisas mais estranhas, fascinantes e, convenhamos às vezes bem assustadoras, que existem no nosso mundo. Lugares e fenômenos que parecem ter saído de um filme de ficção científica ou de terror, mas que são absolutamente reais. Eles estão lá fora, desafiando a nossa lógica e nos mostrando que o planeta em que vivemos ainda guarda segredos incríveis em cada canto. Fica claro que, por mais que a gente avance na ciência e na tecnologia, sempre haverá um mistério na próxima esquina, uma história inexplicável esperando para ser contada. Esses fenômenos nos forçam a ser mais curiosos, a questionar o que consideramos normal e a manter a mente aberta para o extraordinário. O mundo não é apenas o que vemos no nosso dia a dia, nas nossas cidades e nas nossas rotinas. Ele é um palco gigantesco para o bizarro, o inexplicável e o maravilhoso. E a melhor parte é que, provavelmente, a gente ainda nem arranhou a superfície de tudo o que existe para ser descoberto. Cada uma dessas curiosidades nos lembra de uma verdade muito simples. A realidade pode ser muito mais estranha e empolgante do que qualquer ficção. Se você, assim como eu, ficou com a cabeça cheia de perguntas e com aquela vontade de sair explorando, ou pelo menos pesquisando mais sobre tudo isso, então a nossa missão aqui foi cumprida. O objetivo é exatamente esse: despertar a curiosidade que existe dentro de cada um de nós, porque é essa curiosidade que nos move, que nos faz aprender e que torna a vida muito mais interessante. Então, se você gostou deste vídeo e quer continuar desvendando os mistérios do nosso planeta, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também adora esse tipo de história maluca.
E claro, comenta aí embaixo. Qual dessas 20 curiosidades te deixou mais chocado, intrigado ou com um pouquinho de medo? A sua opinião é super importante pra gente. Inscreva-se no canal para não perder as próximas viagens por tudo o que é estranho e fascinante. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!